E aí, tudo bem? Você já ouviu falar que retas paralelas cortadas por retas transversais formam segmentos proporcionais? Exatamente isso. Esse é o famoso Teorema de Tales. E é justamente o assunto da aula de hoje. Então não sai daí que logo depois da vinheta a gente fala um pouco mais sobre ele. É isso aí, galera. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula. Então, nosso assuntozinho de hoje, Teorema de Tales, certo? É o que nós vamos falar nessa nossa aulazinha de hoje, né? Então, primeiro, a gente vai ver um pouquinho sobre esse Tales, né? Por que Teorema de Tales e tal. Então, Tales, né? Mais conhecido como Tales de Mileto, né? Esse teorema ele recebe esse nome por causa dele, né? Que foi ele quem o demonstrou, entendeu? Então, ó, ele nasceu na cidade de Mileto, né? Então é muito comum a gente ver aí referências a ele como Tales de Mileto, né? Então, quando que ele nasceu lá, né? Foi mais ou menos por volta de 625 a.C., certo? E ele é considerado o primeiro filósofo da tradição ocidental, certo? Só que alguns fatos sobre ele, esse filósofo aí que nós vamos falar, né, sobre o teorema dele na aula de hoje. Então vamos lá. Teorema de Tales é o seguinte, né, ele diz que um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos proporcionais, certo? Então a gente vai considerar aqui, por exemplo, essas retazinhas aqui, que eu vou batizar aqui, ó, R, S e T, né? Para representar retas, nós usamos letras minúsculas, certo? Essas outras duasinhas aqui eu vou chamar de reta M e vou chamar de reta N, certo? Essas outras duas aqui que são as nossas transversais, ok? Então diz o seguinte, né? Que essas retas paralelas cortadas por retas transversais, eles formam segmentos que são proporcionais, né? Nós já vimos no vídeo anterior quando é que segmentos de retas, né, eles formam uma proporção, não é isso? Vou deixar o cardzinho aparecendo lá em cima para você ser direcionado para esse vídeo onde a gente fala, certo? Então aqui é o seguinte, ó, por exemplo, o que eu tenho que tomar cuidado aqui na hora de montar minha proporção? Somente a ordem dos segmentos que eu estou pegando aqui, que eu estou considerando. Então, por exemplo, nesse esquema que eu tenho aqui, eu posso montar a seguinte proporção, ó, o segmento AB, certo? Ó, que é esse segmento aqui, ok? Ele está para DE, então eu posso colocar assim, ó, está para DE, assim como o segmento BC, que é esse pedacinho aqui, ó, segmento BC, está para o segmento EF, certo? Segmento EF. Ok, montei uma possibilidade de proporção aqui. Outra maneira que eu posso organizar essa proporção, por exemplo, vocês perceberam que nesse primeiro caso eu peguei sempre primeiro o segmento dessa retazinha aqui, ó, o segmento que está sobre a reta M, certo? E depois eu peguei o segmento que está sobre a reta N, certo? Então a gente tem que considerar a questão da ordem, né, para montar a nossa proporção. Isso é importante, observar a ordem. Então, ó, por exemplo, AB está para DE. Eu tenho também que BC está para EF, né? Eu fiz, né, vamos supor que eu vou colocar a direção aqui, ó, eu fiz daqui para cá, certo? Eu poderia ter feito assim também, pegado primeiro os segmentos que estão sobre a reta N, poderia, certo? Eu poderia inverter a ordem aqui, por exemplo, DE está para AB, assim como EF está para BC, certo? Só tenho que lembrar a ordem, né? Só tenho que observar a ordem que eu estou considerando esses segmentos, ok? E eu ainda poderia fazer de outra maneira, certo? Por exemplo, eu fiz dessa reta para essa, não é verdade? Eu ainda poderia fazer aqui, outra possibilidade é o seguinte, ó, AB, né, segmento AB, está para o segmento BC, perceba que já muda aqui alguma coisa, né? Mas a gente vai ter a mesma proporção aqui, a gente vai ter a mesma igualdade, ó. Eu fiz esse aqui, certo? Para esse, e agora eu posso fazer esse aqui para esse, certo? Vai montar a mesma proporção aqui. Então, eu vou ter que DE, segmento DE, está para segmento EF, certo? Agora, o que foi que mudou? Eu peguei primeiro os que estão sobre a transversal aqui, que é a M. Depois, os que estão sobre a transversal aqui, que é a N, certo? Então,
é só questão de observar a ordem, né? É só ter cuidado para não inverter essa ordem aí, ok? Essa ordem. Então, por exemplo, eu não poderia ter pegado AB está para BC, né? Assim como EF está para ED, né? Então, eu teria invertido a ordem aí, ok? Então, só questão de ter cuidado, prestar atenção na hora de organizar isso daí. Depois de organizado, vai formar uma proporção, a gente aplica meio por extremos, certo? E resolve a nossa questão aí. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos determinar o valor de x na figura abaixo, sendo RS e T paralelas entre si, né? Então, eu tenho que RS e T são paralelas entre si. Essas outras duas aqui são as transversais, né? Percebam o seguinte, nesse exemplo aqui eu tenho 4 segmentos, né? E dos quais um deles é desconhecido, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somente montar aqui a minha proporção e depois aplicar meio por extremos aqui para resolver, beleza? Então, como é que eu começo? Você escolhe de onde você começa, ok? Você vai escolher aí. Você escolhe a ordem que você quer fazer, certo? Isso daí é irrelevante, contanto que você sempre siga a ordem, né, a sequência que você iniciar, né? Então, posso começar daqui para lá, posso começar de lá para cá, né? Posso pegar primeiro os segmentos sobre uma das transversais, depois os segmentos sobre outra das transversais, né? Vai resolver o meu problema aqui, ok? Então, vamos lá. Aqui eu vou começar assim, ó. Eu vou começar assim, vou começar da direita para a esquerda, beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse para esse, né? E depois esse para esse. Ó. Então, vamos lá. 16 está para 12, assim como. Perceba que agora eu não posso começar daqui para lá, porque eu já comecei, né, nesse sentido aqui, que eu coloquei a setinha. Então, vamos lá. 4, tem que respeitar essa ordem. Está para x. Feito isso, eu montei aqui né, uma proporção aqui e nós aplicamos produto dos meios igual ao produto dos extremos, beleza? Então, fica assim, ó, 16 vezes x é igual a 12 vezes 4, certo? Então, 16 vezes x vai dar 16x. 12 vezes 4 vai dar 48, não é isso? O que eu vou fazer agora? O 16 que está multiplicando o x, eu vou jogar para lá e vai passar dividindo, não é assim? Então, 48 sobre 12. Opa, 48 sobre 12, nada. 48 sobre 16, né? O que vai passar aqui é o 16. 48 sobre 16, beleza. Agora sim, quanto é que dá 48 dividido por 16? Dá exatamente 3, não é verdade? 3 vezes 16 aqui dá 48, certo? Então, o valor do x aqui, nesse caso, é 3, ok? Então, basta a gente ter cuidado na hora de organizar essa proporção aqui, certo? Vamos pegar outro exemplo só para fazer de outra maneira. Ó. Vou pegar agora primeiro o que está sobre a transversal, essa transversal aqui, depois eu vou pegar os que estão sobre essa transversal. Só para fazer de uma outra maneira a proporção, mas que vai dar certo também, certo? Então aqui eu posso pegar assim, ó, x está para 6, perceba que eu peguei esse sobre esse, né? Agora eu tenho que pegar esse sobre esse, ok? Assim como o 20 está para 15, beleza? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, para resolver. Sempre você vai aplicar essa propriedade aqui, produto dos meios igual ao produto dos extremos, certo? Então, vai ficar 15 vezes x igual a 20 vezes 6, não é isso? 15 vezes x dá 15x, 20 vezes 6 dá 120, não é verdade? Agora, o 15 aqui multiplicando, você só precisa passar ele dividindo para finalizar, né, a sua resolução aqui. Ó. Vai ficar 120 dividido por 15, certo? Quanto é que vai dar isso daqui? 120 dividido por 15 dá 8, não é isso? 8 vezes 15 aqui vai dar 120. 8 vezes 10 dá 80, 8 vezes 5, 40, né? Somando os dois aqui, resultado 120. Então, resultado, o valor de x aqui vai ser 8, né? Nesse esquema, nessa figura aqui, ok? Então, somente isso, Teorema de Tales, é tranquilo, é simples, é uma das aplicações de proporcionalidade. Certo? Basta que você tenha cuidado na hora de montar a sua proporção na ordem dos segmentos que você está pegando. Tranquilo? Então, ó, qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês. Certo? Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.